Boa tarde a todos. Essa live é a primeira live realizada pelo Conselho Tutelar de Curitiba. Estou muito feliz por estar à frente, junto com a equipe que está organizando essa live. E é com um enorme prazer que a gente traz essa live com o objetivo de abrir o debate sobre o dia 18 de maio, que é o dia do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu vou dar início aqui ao bloco dos convidados, palestrantes, começando aqui pela Neide Lunas. A Neide, que é palestrante, radialista e educadora infantil. Olha que bacana, gente. A Neide, ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a desmistificação do abuso sexual. Neide, está com a palavra. Então, eu quero cumprimentar a todos. João Carlos, muito obrigada. Fabiano, Cláudia, é um prazer poder dividir esta live com vocês. Minha querida amiga Lu também está aqui com a gente. E quero agradecer a Claudete também pelo convite. E é um prazer poder estar aqui, embora seja um assunto muito difícil de nós tratarmos, né? É muito difícil para que as pessoas se interessem, mas, graças a Deus, a gente tem conseguido avançar um pouco, e eu penso que é desta forma mesmo, é falando e voltando a falar, porque, através das informações, é que nós vamos poder realmente combater este mal. Eu trabalho com prevenção de abuso sexual infantil, trabalho com o projeto Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, que é uma metodologia que eu iniciei esse trabalho em 2016, onde nós ensinamos crianças a compreender, né, essa temática do abuso de uma forma lúdica, sem ferir aí essa questão da inocência da criança, ou até mesmo sem desrespeitar a questão das famílias, né? Porque nós entendemos que a família, ela tem essa prioridade sobre a questão da educação dos seus filhos, mas no que diz respeito à proteção e à prevenção do abuso sexual, então nós ficamos realmente muito à vontade, porque nós não estamos esbarrando em assuntos que cabem somente à família, porque neste quesito proteção, prevenção, nós entendemos até mesmo pela nossa Constituição Federal, pelo ECA, que é prioridade absoluta e que é dever de todos, né? Então, é dever da família, é dever do Estado, dever da sociedade proteger crianças, né? Que os pais decidem acerca de outros temas mais polêmicos aí verdadeiramente precisa ser discutido também e respeitado. Mas quando se trata de prevenção, de proteção, goste ou não goste, nós vamos falar de proteção e prevenção sim. Por isso, né, eu apresento aí os 3 pilares dentro do projeto Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, que inclusive deu origem ao meu primeiro livro. Quem tiver interesse depois pode saber. E agora o lançamento, então, Hora do Banho, que é prevenção aí para as nossas crianças em idade pré-escolar e também de bebês. Eu me propus a falar sobre mitos, né? Os mitos aí que, de repente, envolvem essa temática do abuso e que muitas vezes a gente pensa, mas não precisa falar, quem não sabe? Quem não sabe o que é abuso sexual? Pois eu quero dizer para vocês que trabalhando 5 anos aí no corpo a corpo, eu encontrei muitas pessoas que não sabem realmente o que é abuso sexual. E pasmem vocês que alguns profissionais a gente encontra. É triste, é lamentável, mas é necessário que nós venhamos quebrar, desfazer estes mitos, né? E são 2 que realmente me preocupam. O primeiro mito que eu quero conversar aqui com vocês, porque eu sei que essa live depois também será acessada não só por pessoas que compõem a rede, né, como nós que estamos aqui, outros que estão acompanhando, mas também será acessado por pais, educadores aí, e todas as pessoas que têm interesse em proteger crianças. O primeiro mito que nós precisamos derrubar é esse: o que é realmente o abuso sexual? Porque muitas vezes a criança está sendo abusada e ela não sabe. Então, primeiramente, nós levamos informação à criança. A criança, ela precisa saber, até tem algumas expressões que algumas pessoas utilizam, como carinho bom e carinho ruim. Eu prefiro sempre ensinar que carinho é sempre bom. O que é ruim é o que não é carinho, porque carinho é uma expressão feita e uma ação feita por pessoas que amam e protegem. Então, não existe carinho ruim, carinho é bom.
O que existe de ruim é abuso sexual. Então, nós ensinamos para a criança, através dos pilares que nós trabalhamos nessa proposta do chá de bonecas e encontro de heróis, que os tipos de toques e interações abusivas, elas são realmente ruins, fazem mal, deixam o coração da criança e a criança confusa, né? Então, nós precisamos primeiro ensinar para a criança. Pois é, mas se a criança tem essa dificuldade, será que adultos sabem realmente o que é o abuso sexual? Tanto que não sabem é que muitas vezes nós ouvimos assim, que nós temos lá, digamos, uma menina de 12 anos, tá? E eu vou relatar, fato. Uma menina de 12 anos que chega para a mãe e diz assim, que ela resolveu que ela tem uma namoradinha. E a mãe resolve, então, permitir que essa menina de 12 anos se relacione com a sua namoradinha no quarto, em casa. Esquecendo que uma criança com menos de 12 anos, ela não pode, ou melhor, uma criança com menos de 14 anos, né, uma criança adolescente aí, com menos de 14 anos, não existe idade de consentimento. Então, os pais não entendem isso, ou melhor, não estão informados acerca disso. Então, nós sabemos que pela nossa lei, o consentimento para atos sexuais, seja hétero ou homoafetivo, não podem ser permitidos com menos de 14 anos. Será que todas as famílias estão informadas acerca disso? Não, mas acontece que nós permitimos, tem o nosso aval. Ainda assim, não é permitido, né? Então, primeira coisa, entender o que é o abuso sexual, porque muitas vezes as pessoas consideram ainda, continuam considerando o abuso sexual como um contato físico e, principalmente, em alguns casos, somente se tiver ali a conjunção carnal. Não faz muito tempo eu assisti uma entrevista de uma atriz global, uma mulher muito esclarecida, onde ela tinha dificuldade de entender o próprio abuso praticado contra ela. E eu até relato isso no meu livro, É Hora do Banho, porque ela tenta explicar para a entrevistadora e ela diz assim, bom, não foi bem um abuso, na verdade não foi bem um abuso. Aí a entrevistadora, que já é um pouco mais experiente nessa questão, ela pergunta então, mas ele tocou em você? E ela disse, sim, ele tocou. E a entrevistadora, então, diz, tocou nas partes íntimas, no caso, né? E a entrevistadora ajuda ela a entender que aquilo foi, sim, um abuso sexual. Primeira coisa, então, nós sabemos que as interações, elas podem ser verbais, elas podem ser visuais e elas podem ser psicológicas, que aí entra a questão visual e também verbal, né? E lamentavelmente, nós estamos vendo as nossas crianças e adolescentes sendo bombardeados por conteúdo de pornografia. E o que nós vamos fazer? Será que nós precisamos, será que já não passou da hora de nós pensarmos também essas políticas públicas, quando nós estamos vendo aí influencers, pessoas influenciadoras mesmo, fazendo apologia mesmo ao sexo, à droga, esquecendo que as nossas crianças são prioridade absoluta e que tudo aquilo que elas estão recebendo de informação com bombardeio na questão da sexualidade, isso traz muitos prejuízos. E que isso também dificulta, por exemplo, as famílias até mesmo a perceberem interações abusivas, porque elas já estão encharcadas deste conteúdo pornográfico, onde os pais dão risada, acham muito bonitinho e engraçado, quando as crianças estão ali representando atos sexuais através de músicas, de conteúdo e conotação extremamente pornográfica. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos desmistificar, vamos entender que existe uma empresa faturando através da inocência das nossas crianças, entender também que há redes de pornografia, de pedofilia, que estão sendo alimentadas por esses conteúdos visuais. Então, o primeiro mito, entender que a criança, ela sofre abuso sexual, verbal, visual, e que as famílias precisam ser informadas sobre esses conteúdos, né? Outro mito, e esse mito, lamentavelmente, nós encontramos, às vezes, também entre os profissionais, a questão da idade. É muito comum nós percebermos que, ao sermos informados sobre um determinado abuso sexual envolvendo uma criança muito pequena, geralmente ali com seus 2 aninhos, 3, 4, 5 aninhos, a expressão facial e a expressão mesmo, às vezes até verbal,
de lamento, né? Imagine uma criança aí com seus 4 aninhos foi abusada sexualmente. Quando nós dizemos, então, que essa criança tem 8 anos, né? Meu Deus, pois é, essa criança tem 8 anos, apesar dela já ser grandinha, né? Mas ela é uma criança, que pena, né? Que ela foi abusada sexualmente. Aí, quando nós informamos, então, que a criança abusada sexualmente, ela tem 12 anos, ou mais 12 anos, né? Puxa vida, ela podia pelo menos ter denunciado, né? Porque imagina, uma criança de 12 anos, será que ela não podia ter denunciado? Por que será? Será que ela... Pois é, ela tem 14 anos e ela sofreu abuso. Ah, mas com 14 anos e com essa roupa que ela costuma usar, esses lugares onde ela costuma frequentar, aí, e são mitos que nós precisamos, principalmente como profissionais, nós precisamos aí como pessoas que entendem o estrago do abuso sexual, porque o abuso sexual realmente ele destrói uma vida. E eu quero dizer para vocês que realmente, e não importa se este abuso, embora judicialmente nós não consideramos, por exemplo, o ato sexual ou a interação sexual entre crianças, por exemplo, nós precisamos também ficar atento a este mito, porque o abuso sexual, ou melhor, a interação sexual que acontece entre crianças, mesmo quando não há diferença de idade, ela traz muito comprometimento. Muito comprometimento e essa criança precisa ser assistida, essas crianças, melhor dizendo, precisam ser assistidas, precisam ser acompanhadas. Então, precisamos cuidar com os mitos, mito da idade e o mito de que o que abuso sexual é realmente quando há o ato físico, né, o contato físico, porque os estragos são grandes. Por isso, nós precisamos levar essas informações às escolas, às famílias, né? Eu não falo aqui de educação sexual, não. Tá? Porque educação sexual engloba aí órgãos reprodutores, e quando você fala em prevenção, você tem que falar quanto antes. Então, levar assuntos que contêm aí muita informação, do tipo que é muito complexo para crianças ainda numa idade que ela não vai conseguir assimilar, eu digo que é perda de tempo. Nós precisamos levar prevenção, com os 3 pilares: conhecer e reconhecer corpo, principalmente as partes íntimas, porque daí nós estamos falando sobre prevenção. Conhecer e reconhecer os tipos de toque, que nós chamamos no projeto, toque do sim, toque do não, ou para as crianças pequenas, o pode e o não pode. E também o adulto de confiança. E o adulto de confiança, porque, lamentavelmente, nós não podemos afirmar para as crianças quem são os protetores delas, mas nós podemos levar a criança a escolher a pessoa em quem ela pode confiar, sabendo e afirmando para ela que toda criança precisa ter um adulto de confiança. E eu tenho tido prazer, já vou estar encerrando a minha fala, eu tenho tido prazer, nesses 5 anos de trabalho, de apresentar o Conselho Tutelar como aí um adulto de confiança. Os policiais, como adulto de confiança. Também falamos sobre as UBSs, né? As unidades de saúde, como adulto de confiança. As escolas, né? Então, nós precisamos realmente. Por isso, também é muito importante, são muito importantes as capacitações dos profissionais que atuam com crianças, e aquele que achar que já está capacitado demais, eu gostaria que pensasse, porque conhecimento é sempre importante, sempre bem-vindo. Por isso, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, quero convidá-los, né, a conhecer aí o projeto Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, através aí do @Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, Neide Lunas, e será um prazer poder auxiliar também. João Carlos, mais uma vez, obrigado. Queridos do FAS, do Conselho Tutelar, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar prevenção e proteção às nossas crianças. Neide, muito obrigado. Neide, que aula, hein? Que gostoso ouvir você falar, menina. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Olha, eu estou bem curioso para conhecer o teu livro aí, A Hora do Banho, tá? Você estava falando, comentando isso no livro, estou curioso aqui. E estava aqui por trás dos bastidores, batendo um papo com a assessoria, pedindo que você aí tire um tempinho mais estendido para bater um papo aí com os 50 conselheiros de Curitiba. Acho importante a gente compartilhar essa ideia aí, essa experiência.
Um grande prazer, será um grande prazer mesmo, tá? Muito Ok. obrigada. Muito obrigado de coração.